Estamos aqui para informar e entreter vocês, então vamos ter esse combinado aqui conosco? Combinado? Já que combinado? Combinadíssimo. Já quero aproveitar o espaço do chat, mandar um oi para a galera, assim vocês conseguem ver onde fica o nosso chat. Usem e abusem de escrever aí nos comentários, porque a ideia é termos um evento interativo, então nada de monólogo, nem do lado de cá, nem do lado da Jaque. A gente está aqui para contribuir com vocês, então mandem perguntas, façam questionamentos e os comentários mais legais a gente destaca na tela para todo mundo ver, ok? Então vamos lá, 10 dicas de copy para e-mail marketing. Esse é o norte do nosso evento de hoje. Nossa ideia é ficar aqui por volta aí mais ou menos 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembrem-se que aqui todo mundo tem espaço de fala, contanto que a gente mantenha o respeito. Nós temos várias pessoas dentro dessa sala, não para de chegar gente, então eu já quero aproveitar para lembrar, o respeito ele é sempre muito bem-vindo e perguntar também de onde vocês estão falando. Começando por você, Jaque, de qual cidade você fala? São Paulo. Muito bem, é a minha colega, eu também sou de São Paulo. Eu estou vendo aqui a Rafaela, o Jonatas, Felipe, Leonardo, Janaíne, Marcos, a minha assistente Isis, que acabou de chegar. Mas se acostumem, tá, pessoal? Porque essa é uma figurinha carimbada nos webinars da Celsi. Conta aqui pra gente de qual cidade vocês estão falando e qual é a área de atuação de vocês. Assim a gente aproveita para se conhecer e dá mais uns minutinhos para a galera chegar. Combinado? Ó, Jaque, já tem mais colega aqui de São Paulo. A Maiara Martinez também fala de São Paulo, capital. Olha Ariane, só. Floripa. E adorou a Isis, muito obrigada. Olha lá, Isis Maria, você está com audiência hoje, viu? Ela está agradecendo aqui, fazendo um carinho. São Leopoldo, Rio Grande do Sul, está a Rosane. A Rafaela trabalha com embalde marketing. Luceni ou Lucene de Aracaju. Caroline, no Rio Grande do Sul, trabalha como social media, massa. Ó, alguém colocou aqui que é do interior. João Gardelari, São Paulo interior. Não nega que é do interior mesmo, né? Eu também puxo bastante o R. E, enfim, Rosane é redatora em uma agência digital, maravilhoso. Então, mais uma vez, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nesse webinar, todo mundo participa. E por falar em participação, deixa eu me apresentar para vocês, né? Já que podemos ir para o próximo. Eu sou Elisena, muito prazer, o cabelo tá diferente, mas a carinha é a mesma. Eu trabalho como comunicadora profissional e o meu foco é ajudar profissionais a desenvolverem a comunicação de uma forma empática e persuasiva. Então, se você percebe que tem que desenvolver mais a sua comunicação, já aproveita para me seguir, @elicena_oficial, que a gente vai ter esse contato mais próximo. Eu vou ser a apresentadora de vocês essa noite. E lembrando, vou fazer a mediação da sessão de perguntas e respostas. Estou endossando isso porque aqui a gente não quer saber de uma galera tímida, hein? Ai, Elis, mas minha pergunta é muito boba. Pergunta boba é aquela que não é feita. Então, põe a vergonha aí no bolso. E se em último caso for uma coisa assim muito, 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 você não quer ser exposto, você tem a opção de me mandar a pergunta no privado. Então, só eu vou ver, eu vou fazer a pergunta sem falar seu nome, assim a gente mantém o sigilo e deixa você muito mais confortável, ok? Jaque, pode passar o próximo slide, por gentileza. Quero lembrar todo mundo que quem fica até o final tem certificado, ok? Além de um presentão especial, mas que eu não posso falar mais. Para quem é essa aula? Quem está aqui? Empreendedores, proprietários de negócio e trabalhadores autônomos que querem entender mais sobre as ações que a gente pode executar com o e-mail marketing. Também agências de marketing e comunicação e profissionais em geral. Aqui todo mundo é bem-vindo, do empresário ao grande empresário, todos aqui têm espaço de fala. Jaque, eu vou deixar o palco agora contigo, vou fechar meu microfone, mas eu sigo aqui para acompanhar a galera. Recado final. Se de repente travar a imagem, o som, é só dar um F5 aí no seu computador e se você estiver pelo celular, só recarrega a tela que em menos de 3 segundos vocês saem e voltam para a sala. Combinado? Bom evento para todo mundo. Jaque, pode seguir, por favor. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Jaqueline Oliveira.
sou redatora no iFood, sou a pessoa que vai compartilhar para vocês as 10 dicas de copy para e-mail marketing. Antes de começar, eu gostaria muito de agradecer a Celso por essa oportunidade, pelo convite. Inclusive, deixa eu ver se dá para ver, eu estou usando a camiseta da Celso, tá? Olha, deixar bem claro isso. Recebi essa camiseta da Cristina Matsutova, que é representante da Celso aqui no Brasil. Eu e ela, a gente já trabalhou em outra empresa e, assim, a Celso, eu tenho uma parceria muito legal com a Celso e recebi esse convite, fiquei muito feliz. Então, agradeço demais pela oportunidade, agradeço demais a Liz, essa pessoa maravilhosa, comunicadora incrível, que vai me acompanhar aqui neste webinar. E bora lá! Vou apresentar para vocês, inclusive já comecei com meme, porque assim, né, se a gente fala de inclusive, amamos, memes são sempre muito bem-vindos. É sobre isso. Se a gente fala de copy, a gente fala de redação, desse universo digital, a gente tem que começar com meme. Então, quando tem o tema é e-mail, eu sempre me lembro assim, nossa, essa reunião poderia ser um e-mail. Ou conforme alinhado no e-mail abaixo, conforme alinhado no e-mail anterior, eu trouxe aqui alguns principais pontos do que a gente vai falar hoje. Então, o objetivo do e-mail marketing, os tipos. Vou falar um pouco do consciente e do inconsciente, né, do conteúdo do e-mail, da estratégia de pensar como quem recebe os e-mails, gatilhos de atração e das ações de e-mail, CTAs, botões, gatilhos, enfim. Mas antes, gostaria de me apresentar um pouco, falar um pouco sobre mim. Eu sou apaixonada assim por comunicação desde sempre. Entrei no jornalismo meio que no Unidunité, porque eu sabia que era comunicação, mas eu não tinha certeza se era jornalismo, se era publicidade, relações públicas. Aí no final eu só escolhi o jornalismo e fui, né? Segurei na mão de Deus e fui, e deu muito certo. É aquele famoso só vai, né? Só Cola fui, comigo exatamente. que no caminho eu te explico. É exatamente isso, só fui. E deu muito certo. Aí, eu passei. Deu muito certo porque hoje, assim, eu me vejo numa área que eu gosto muito, tanto que estou aqui, né, apresentando para vocês. Eu me formei em 2017 e desde 2014, com estágios, enfim, eu trabalho com produção de texto, passei por assessorias de imprensa, passei por agências de comunicação, startups, e assim, tive muita experiência com os diferentes tipos de escrita, então, redação, copywriting e UX writing, que tem algumas diferenças assim, entre as áreas. Por exemplo, redação é uma coisa mais, um texto mais didático, copywriting, né, que é o foco aqui do nosso material, é mais persuasivo. E o UX writing tem o persuasivo ali, mas ele é mais auxiliador, é um texto assim para aplicativo, é um texto para plataforma. Então, eu tive experiências aí diferentes nessas áreas, o que me trouxe uma versatilidade muito, muito boa para eu conseguir olhar para o texto de uma forma mais assim 360, sabe? E eu sou apaixonada. E uma coisa assim que desde 2014 que eu vejo acontecendo no universo digital é essa transformação de, por exemplo, o TikTok, vídeos curtos, e a gente precisa se adaptar. Então, de 2014 para cá, muita coisa mudou, porque o universo digital está sempre em constante mudança. E, obviamente, o texto também, as ações de marketing, ações de conteúdo também passam por essas transformações. Sou apaixonada por cinema, pela cultura pop, eu já entrevistei alguns atores, participo de algumas cabines, que é quando há sessões específicas de filmes, e aí convidam jornalistas para assistirem os filmes e depois escreverem as críticas. Eu já fiz isso. Faz tempo que eu não vou, tô com saudade. Mas, enfim, é um pouquinho sobre quem vai aqui passar esse tempo com vocês hoje. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo. O que é um e-mail? O que é um e-mail marketing? Eu trouxe, assim, eu poderia explicar a história do e-mail marketing, mas seria muito didático, assim, vocês conseguem achar essa informação no Google, mas de uma forma mais clara, o e-mail marketing funciona como um pombo-correio moderno, que ao invés de cartas, entregam mensagens digitais. Então, existem os e-mails que a gente envia entre nós, sem um objetivo específico, que é um meio de comunicação mesmo. Já o e-mail marketing, ele tem um objetivo específico que varia de situação para situação. Então, eu trouxe aqui os 3 exemplos de atualizações de produtos, ofertas especiais, e-mail de boas-vindas, né, com olá, enfim. É uma maneira poderosa e pessoal de se conectar com os clientes, construir relacionamentos e impulsionar o crescimento do negócio.
trouxe outro meme, né? Agora da festa da firma, eu tô fazendo aqui, né, uma propaganda desses arrobas no Instagram. Fiquem à vontade para seguir lá. Quem não segue está perdendo tempo. Tá perdendo, tá Porque perdendo. vale muito a pena, exatamente. Nem só de lágrimas vive a pessoa que trabalha com e-mail marketing, não é mesmo? Exatamente. É sobre isso. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de por que a gente monta o e-mail. Até risquei ali, porque nesse universo dos e-mails, a gente sempre deixa alguém em cópia, talvez para mostrar, olha, eu coloquei, eu falei aquilo, para mostrar que realmente tem um poder, para provar no futuro que a pessoa estava certa. É um histórico, né? Mas obviamente que no e-mail marketing não funciona assim, e-mail marketing tem um outro objetivo. E aí eu trouxe os principais objetivos do e-mail marketing e as principais situações em que ele pode ser aplicado. Então, e-mails promocionais, quando há oferta especial ou um novo produto, é um tipo de e-mail que é ótimo para impulsionar as vendas, manter os produtos na mente dos clientes. Aí tem os e-mails informativos ou as newsletters, que é como se fosse um jornalzinho mesmo, assim, para trazer as informações da empresa, atualizações de produtos ou dicas úteis, enfim. Na verdade, a newsletter ela não é somente exclusiva para informações da empresa, mas para o segmento. Então, você tem uma empresa de educação e vou falar dos produtos ou atualizações que ocorreram aqui na minha empresa, eu posso trazer também notícias e informações do meu segmento, da área da educação, nessa newsletter. É uma forma de relacionamento com o cliente e que você mostre que, olha, eu sei do que eu estou falando, eu sei da área onde eu atuo, eu tenho consciência disso. É uma estratégia bem legal de e-mail marketing. O outro e-mail marketing... É uma forma de... Desculpa até te interromper, mas não, seria pode também falar. uma forma de nutrir o cliente com informação? Com certeza, com certeza. Que é uma estratégia de embalde marketing, né? Essa parte de nutrição. Então, uma newsletter também funciona como uma estratégia de nutrir, de manter ali o cliente no radar, de sempre... o nome da empresa ser sempre lembrado na mente do cliente. Inclusive, eu vou falar isso mais para frente, sobre a repetição. Mas é isso mesmo. E tem os e-mails de boas-vindas, né? Que é o famoso olá, quando a gente se inscreve em alguma coisa. Tenho certeza que vocês receberam algum e-mail de boas-vindas quando vocês se inscreveram neste webinar. Então, é uma oportunidade de agradecimento, uma oportunidade de trazer as informações úteis, por exemplo, no caso deste webinar. Vocês se inscreveram, vocês receberam o e-mail de boas-vindas com as informações, com a confirmação do horário, de como acessar esse webinar, esse link. Então, é um dos mais utilizados. Tem o e-mail de acompanhamento, o follow-up, que é enviado após uma compra ou interação específica, né, para agradecer os clientes por sua compra, pedir feedback, oferecer produtos relacionados. E tem os e-mails de carrinho abandonado, que eu tenho vários, porque assim, a gente entra lá na Shein, a gente entra nas empresas e vai colocando tudo que a gente vê, tudo que a gente acha interessante, mas no final não finaliza a compra. Tá tudo bem. O famoso wishlist. É isso. Assim, a gente vai lá, é o desejo que a gente tem, mas ok. E aí a gente recebe aquele e-mail, poxa, você não finalizou sua compra, né? Seu carrinho está abandonado. É um lembrete realmente dos itens que a gente deixa para trás ali na hora de selecionar alguns produtos no site. E aí, falando de e-mail marketing, não tem como não falar da régua de relacionamento, né? Conhecida por CRM, é um nome que a gente, dentro da estratégia de marketing, a gente escuta bastante, que traduzindo é gestão de relacionamento com o cliente. E a régua de relacionamento, ela está muito atrelada com a primeira dica que eu vou compartilhar com vocês, porque o e-mail marketing, ele pode ser um e-mail marketing, uma peça, só que geralmente ele está atrelado a uma linha, a essa régua de relacionamento. Então, por exemplo, um e-mail de boas-vindas, a pessoa se inscreve em alguma coisa e recebe um e-mail de boas-vindas. Ela vai receber esse e-mail, mas dentro deste e-mail vai ter uma ação específica que vai levar ela para outro caminho. Então, vamos supor, eu me inscrevi, entrei no site para comprar um produto, deixei meu e-mail lá, não finalizei a compra, mas deixei meu e-mail para receber novidades, desconto, promoção. Aí eu recebo no meu e-mail um e-mail dando olá. Depois eu tenho aqui, até não sei se dá para ver o meu cursor, Elis? Dá sim. Dá? Você Tá, está no beleza. segundo ícone onde tem uma carta com uma exclamação. Isso mesmo, beleza. Aí a pessoa recebe lá um e-mail com as informações do produto em questão que eu quero promoção.
Aí eu descubro que esse produto ele está em promoção, consigo um desconto lá. Eu clico nele. Quando eu clico nele, abre uma outra bifurcação aqui para cima, para baixo, enfim, que aí é uma outra régua de relacionamento. São outros e-mails que a pessoa vai receber, que eu vou receber. Então, eu cliquei. Pode ser que quando eu clico neste e-mail com as informações de desconto, eu não finalizo a compra. Aí vai chegar um e-mail para mim, olha, você não finalizou. Então, vai criando outras ramificações dentro da estratégia de e-mail. Mas é sempre importante considerar que existe essa régua de relacionamento. Nunca é um e-mail sozinho. Pode ser um e-mail sozinho para uma campanha definida, para uma campanha sazonal, ou seja, sazonal quando datas comemorativas ou datas especiais para aquela marca. Mas existe essa régua de relacionamento do e-mail, desde de boas-vindas até que bom que você comprou com a gente. Só para deixar claro desse termo do CRM que é muito utilizado, tá bom? E aí, eu trouxe esse exemplo de carrinho abandonado que eu achei incrível, inclusive, achei muito bonitinho, né? A gente olha pela estética também. Então, uma força para voltar à nossa amizade. Olha que legal, gente. 20% off até, né, a data. Utilize o cupom. Achei muito interessante a forma como eles colocaram as informações aqui. E é importante, assim, independentemente, isso é uma dica que não é só para e-mail marketing, tá, galera? É uma dica que a gente pode levar principalmente para os redatores, para qualquer produção. É importante a gente entender o objetivo daquilo que a gente está criando. E para o e-mail marketing, obviamente, por ter essa régua de relacionamento, a gente também precisa saber o objetivo da campanha, o público, quem é que vai receber esse e-mail, se é um cliente que já comprou, se não comprou, porque aí a comunicação ela muda. Quais são as ações necessárias, as CTAs, os códigos promocionais. CTAs é Call to Action, tá? É aquele botãozinho que quando a gente recebe um material e tá lá, inscreva-se ou acesse aqui, é o pedido à ação, Call to Action, né? Para você clicar e baixar algum material, é o botão específico. Eu vou falar sobre ele também daqui a pouco. Então, entenda o objetivo, e essa é a primeira dica. Como profissional de copywriting responsável pela produção de conteúdo do e-mail, é de extrema importância que você saiba o objetivo da campanha e que você fuja do famoso executor de tarefa, que é a pessoa que só recebe o briefing, monta este e-mail, faça isso, e a pessoa só faz, mas não entende qual é o objetivo. Na verdade, quando só executa a tarefa, perde-se muito a assertividade do seu material, sabe? Então, você pode pensar, nossa, é um texto muito incrível, mas se você não tem o básico, que é saber qual é o seu público, qual é o objetivo da campanha, quais as ações deste e-mail, a assertividade, ela vai embora, sabe? É muito difícil de tê-la se você não tem essa visão um pouco mais geral da sua campanha de e-mail. Claro que eu até traria como intencional, né? Exato. A escrita, ela precisa ser intencional. Principalmente no copywriting, que o foco é ser assertivo, que o foco é atração, que é chamar a atenção. Então, se a pessoa escreve um texto que não é intencional, um texto que é vago, que pode falar do assunto, mas ele não foca no objetivo, fica mais um texto por mais um texto, não vai converter. E geralmente, quando a gente fala de e-mail marketing, a gente também está falando da estratégia de conversão, de atrair. Então, entenda o seu objetivo, é o primeiro passo. Claro que terão vezes, situações que você não vai conseguir ter, nossa, todo um histórico, porque nem a campanha pode não estar muito bem definida. Mas como profissional de produção, você que vai desenvolver o conteúdo, você que vai se comunicar, é como se você estivesse se comunicando diretamente com aquele cliente, com aquela pessoa. Então, é importante que você, pelo menos, tenha consciência de qual que é o objetivo da campanha, tenha consciência do que se espera desse e-mail marketing. É isso. Agora aqui, uma pergunta que eu acho que não sei como que alguém consegue convencer outra pessoa em menos de 5 minutos. E também não sei se vocês... Ah, não, já está aqui, ó. Eu ia falar, não sei se vocês já sabem do que se trata. Se trata das linhas de assunto. Dos 12 segundos, em média, que as pessoas levam para ler um e-mail, provavelmente apenas 2 ou 3 segundos seja um tempo necessário para alguém decidir por abrir ou não sua mensagem na caixa de entrada. Ou seja... Jaque, só um instante, antes do seu ou seja. Galera no chat, vocês sabiam desses números, desses valores, o quão rápido é para a pessoa decidir se ela vai ou não abrir o nosso e-mail, baseado na linha de assunto? Porque eu mesmo fiquei assim, passada,
quando eu soube que era muito rápido. Por isso, inclusive, que a gente vai ter a dinâmica aqui da gente criar essas linhas de assunto de uma forma onde a gente consiga despertar o desejo de forma genuína da pessoa abrir o seu e-mail. E não sendo sem noção, como aquela postagem que andou rolando no LinkedIn esses dias, que a linha do e-mail era nota de falecimento. Você viu isso? Eu não vi. Então, a empresa XPTO colocou no título do assunto nota de falecimento em letras maiúsculas, obviamente que a taxa de abertura foi gigantesca, Mas... e aí eles começaram assim, agora que a gente tem a sua atenção, e piriri pororó. A quantidade de marcações como spam que eles receberam por conta dessa brincadeira infeliz. Então, assim, não é criar a linha de assunto para ser aberta a qualquer custo. Tem técnica e a gente vai entregar. Estamos apenas na primeira dica, mas vamos tentando. Eu vi o comentário aqui da Júlia que ela falou assim: a gente demora meia hora para escrever e a pessoa demora 2 segundos para decidir se vai ler ou não. É sobre Exatamente. isso. É exatamente isso. E é o tempo realmente. Então, assim, a linha de assunto eu costumo falar que ela é o primeiro contato da pessoa com o seu e-mail. As pessoas acham que é quando a pessoa abre o e-mail lá e vai ler. Mas se a linha de assunto não for atrativa a ponto da pessoa abrir o e-mail, não vai adiantar de nada. Então, existe até assim uma dica que costuma rolar muito por aí, que as linhas de assuntos elas precisam resumir o conteúdo. Eu parto de um outro caminho, uma experiência minha, Jaqueline. Eu penso o seguinte, porque eu me coloco nessa situação de como que funciona comigo. Se eu abro minha caixa de e-mail, que tem lá vários e-mails, e tem um e-mail resumindo um assunto, né? Resumindo o que o e-mail vai falar, eu só leio a linha de assunto e passo para a próxima. Ou seja, a taxa de abertura do e-mail cai muito. E a taxa de abertura de e-mail é um ponto de análise muito importante para saber se aquela campanha de e-mail marketing funciona ou não. Então, se a pessoa ela já é bloqueada de abrir o e-mail por conta da linha de assunto, a gente tem um problema sério aí. Por isso que é muito importante a gente se atentar às linhas de assunto. Outra informação aqui é que 33% dos leitores escolhem abrir uma das mensagens da caixa de entrada baseadas na melhor linha de assunto. Aí tem este exemplo aqui. Sua mãe te avisou, não saia sem agasalho. Peças com 70% de desconto. Jamais. Já que né? não passou. Não passou. Ah, perdão. Pensei que você estivesse no outro slide. Que eu ia falar que não passou. Tá aqui embaixo. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, você tá vendo o cursor, né? Sim. Ah, então beleza. Tá bem aqui embaixo, que tá escondidinho mesmo. Então, essa mensagem aqui é muito gigantesca. Provavelmente eu leria lá na minha caixa de entrada só esse começo. Sua mãe te avisou, já acharia muito estranho. O que a gente pode trazer para a nossa realidade aqui? Uma coisa mais simples, promoção inverno, 70% de desconto. A gente vai direto, a gente é objetivo. Eu trouxe o exemplo aqui da Quem Disse Berenice, por exemplo, que eles falam é a vez da make de inverno, até 40% reticências. O texto seria é a vez da make de inverno, até 40% off aqui. Ok, lendo aqui, eu já entendo que é 40% de desconto, mas essa frase poderia ser reescrita de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta, considerando que para as linhas de assunto a gente tem até 60 caracteres para escrever. Eu costumo utilizar em todas as minhas demandas 40%. A dica, né, é que seja 60%, porque pode ser que ali, dependendo do tamanho da caixa, do espaço ali que a pessoa redimensiona na caixa de entrada dela, dê o espaço certinho para 60%, mas geralmente é 40%. Então, para não ter dúvidas se a caixa da pessoa está redimensionada certinho ou não, eu deixo no 40%, que é seguro. Claro que vão ter situações em que 60 serão necessários, mas é importante focar que sim, uma linha de assunto precisa ter no máximo 60 caracteres. No meu caso, que eu utilizo 40 caracteres. Porque a gente precisa ser objetivo, a gente precisa impulsionar a pessoa a abrir o e-mail. E aí que eu trago essa proposta. A linha de assunto, ela precisa gerar curiosidade, a pessoa precisa sentir essa vontade de abrir o e-mail. Então, se você resume o que o e-mail vai entregar, a pessoa não vai abrir. Porque ela tem 1 milhão de outros e-mails lá para ler. Então, tenta trazer um gatilho de curiosidade, tenta trazer essa vontade de abrir.
E existem formas de fazer isso que estão nas outras dicas que eu vou compartilhar com vocês, inclusive são as perguntas. Né? As perguntas, elas são incríveis. Eu costumo dizer que perguntas, elas são mais poderosas do que várias respostas, porque realmente ela é muito importante. Eu trouxe esse exemplo aqui da Salve, que inclusive a comunicação da Salve, assim, eu preciso dar os parabéns, que eles são incríveis nas peças de e-mail marketing. E eles trouxeram eu recebi esse e-mail aqui, que fala sobre filtro solar, mas é importante olhar esse textinho aqui do lado, que eu vou falar lá na frente também. Ele está voltando, Jaque. E aqui, ó, as perguntas, elas têm o poder de fazer com que os usuários se questionem e até mesmo questionem aquilo que você está propondo. Então, na estratégia de copywriting, uma pergunta pode ser mais poderosa do que um texto informativo. Ela pode apresentar ao leitor uma dor que talvez ele nem saiba que tem e, ao descobri-la, já buscar a solução. E a Salve fez isso aqui. A Salve perguntou sobre os UVA, UVB, FPS, PPD, enfim. Perguntou. E aí, logo em seguida, tem esse textinho aqui, ele está voltando. E apresenta aqui os detalhes, o que é cada um. E, obviamente, tem o produto que está atrelado a esses pontos aqui. Ou seja, eles perguntam, eles trazem a curiosidade no assunto, eles apresentam o produto deles como uma solução para uma dor que talvez a pessoa nem sabe. Nossa, eu preciso usar protetor solar, mas tá. Por que esse protetor solar da Salve é melhor? Por que está falando de todos esses outros UV, PF, enfim... Então, essa curiosidade da pessoa de tentar entender o porquê que a marca está se posicionando dessa forma. Então, fazer a pergunta... Bacana, Jaque, desculpa, eu não me aguento. Não, você pode falar, você fica à vontade, porque eu vou indo tem uma observação que é muito bacana, a questão deles terem seguido a regra do 80-20. O que é isso, né? Trocando em miúdos. Eles mesclaram texto e imagem. Sim. Então, mesmo que a gente consegue ver no print aqui na lateral da tela, é algo que fica confortável aos olhos. Não é só texto, aquele bloco de texto gigantesco, não são só imagens que, por vezes, pode não carregar no navegador da pessoa naquele momento, dependendo de N fatores. Então, levar em consideração também esse desenho, né, essa disposição da criação do seu e-mail é muito sensacional. Vamos lá, Jaque. Muito. E tem um detalhe aqui também, que são os emojis, que também vou falar sobre eles. As frases, elas não são extensas. Então, você não precisa explicar o que é UVA com texto de 3 parágrafos. São frases objetivas. E eles têm uma setada bem legal aqui. Oba, eu quero. Então, assim, é muito legal. É muito legal olhar com essa visão crítica sobre o e-mail que realmente tem um objetivo, né? Que a pessoa e o redator soube desse objetivo e trouxe ele para o material. Então, fazer a pergunta certa, no momento certo, pode instigar seu leitor a pensar e considerar o que você tem a dizer. Então, você pode começar a perguntar, quer saber o que você sabia, tal coisa. São ideias aí, sugestões para vocês começarem a praticar o uso de perguntas no e-mail marketing de vocês. Aí, falando sobre um outro ponto aqui, que é essa imagem, uma imagem muito comum, né, de qual dos dois está certo. O famoso ponto de vista. É o seu ponto de vista, não o meu, viu, Liz? É isso, meio que, você está falando isso, mas eu estou falando aquilo. E isso é muito importante a gente considerar nas nossas produções, porque a gente está se comunicando com outras pessoas. E eu trouxe um exemplo aqui que aparentemente parece ser, muito simples, da Nespresso. A linha de assunto é muito objetiva, ainda dá tempo de finalizar o seu pedido. O texto também é objetivo ali do e-mail, não perca seu café. Olá, nós não queremos que perca a sua seleção. E compre agora, enfim, tem um textinho, é muito objetivo. Por quê? A Nespresso, ela conhece o público-alvo dela, ela define o objetivo da mensagem, neste e-mail aqui, tá? Ela utiliza uma linguagem clara e simples, direta, ela organiza o texto de forma lógica e vai direto ao ponto. Por quê? Porque é importante a gente sempre se colocar no lugar de quem vai receber o nosso e-mail marketing, vai receber a nossa comunicação. A pergunta é, e se fosse comigo, ela precisa muito fazer parte do nosso dia a dia como redator, como copywriter, porque é um exercício que eu faço comigo mesma. Se tem uma pessoa com dúvidas em relação ao meu texto, é porque ele não está claro o suficiente. Então, eu preciso refazê-lo quantas vezes for necessário. E no e-mail marketing, principalmente no e-mail marketing, a gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia. É como se quem recebe... pensar
em quem recebe o seu e-mail. É como se fosse um poder mental, uma hipnose a partir do texto. É se colocar no lugar do seu leitor, tentar prever as suas ações e para elas ter uma saída. Então, enquanto eu estou escrevendo aqui, eu não me afasto do meu público. Eu me coloco no lugar do meu público, porque só a partir disso eu vou conseguir entender de fato se o meu texto está conversando com ele. E essa é a quarta dica: se colocar no lugar de quem recebe. Focar em conteúdos simples e diretos, considerando que qualquer pessoa consiga lê-lo e entendê-lo. É o famoso, o básico bem feito que funciona. Às isso. vezes a gente quer florear demais e a ideia não consegue ser entendida com 100% de clareza por quem recebeu a mensagem. Então, quando a gente fala simples, a gente garante que todo mundo entendeu e o principal, faz com que a pessoa se sinta bem. Porque muitas vezes, quando a gente não entende, a gente fica até se achando um pouquinho... inferior. Inferior. Exatamente. É isso. E esse, quando você disse sobre ser simples, esse é meio. Por isso que eu achei interessante trazer esse exemplo da Nespresso, porque é muito objetivo, é simples, sem firula, vai direto ao ponto. Essa comunicação, ela aproxima a gente da marca, aproxima a gente daquela comunicação, do texto, enfim, traz esse senso de proximidade. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. E falando, né, dos emojis, como eu comentei, sim, por aqui a gente julga um livro pela capa. Os emojis, eles estão presentes na nossa comunicação agora do universo digital, eles fazem parte. Eu trouxe até uma curiosidade, que é uma palavra que ela surgiu a partir da junção dos termos japonês e emoji, que é a letra, né, e de imagem, e emoji de letra. E eles são usados para transmitir a personalidade, o tom de voz e as emoções presentes no diálogo através de símbolos. E aí, considerando que a gente tem 40 caracteres numa linha de assunto, os emojis, eles funcionam muito bem, porque um emoji pode comunicar uma frase inteira. Então, e claro, é importante a gente utilizar para objetivos específicos, considerando a comunicação, considerando o público, entendendo o objetivo da campanha, para utilizá-los de forma assertiva. Mas vale considerar que os emojis já fazem parte da nossa comunicação, a gente já se comunica por emojis. E uma pesquisa da Adobe realizada em 2022 revelou que 91% dos entrevistados afirmaram que os emojis facilitam a sua expressão no espaço virtual. Para mim, facilita muito, eu utilizo muito. 88% alegaram ser mais provável ter empatia por alguém que usa emojis e 73% responderam que consideram amigáveis as pessoas que usam emojis para se comunicar. Ou seja, eles fazem parte do nosso dia a dia. Daqui 10 anos podem ser outras formas, porque, como eu disse, o digital muda muito rápido e escrita para o digital também muda muito rápido, mas a gente pode trazer para esses 3 cenários, por exemplo. Talvez essa linha de assunto aqui seja muito grande, talvez não, ela está muito grande. Talvez aqui não seja apenas uma linha de assunto, mas, por exemplo, livros em oferta, 40% off, a gente tem aqui o emoji, cupom especial de fim de semana para vocês, esse aqui pode ser um header, um pré-header, na verdade, que eu vou falar para vocês ali na frente. Então, usar emojis para simplificar a sua mensagem é a quinta dica, que eu acho que eu utilizo muito aqui no iFood, a gente tem já essa estratégia aplicada aqui, e é uma solução quando há limitação de caracteres. Então, você pode explorar todo o seu potencial criativo ao criar frases originais e de impacto usando os emojis e as expressões. Então, fique à vontade para usar os emojis, claro, com consciência, sabendo onde, quando, mas utilizando eles como aliado. Quando você precisar escrever um texto com menos caracteres, enfim, eles são legais. E aí, trouxe um outro ponto também, que a gente estava falando sobre proximidade, né? Personalizar como carta. Antigamente a gente enviava carta. A gente enviava, não, né? Antigamente eu nem existia. Mas. Não vai entregar a idade. Não vou pegar, não. Oh, é perigoso. De olho, hein? Tá bom, tá bom. A personalização como carta, ela é muito importante porque ela traz proximidade, é da proximidade que eu tô falando. Por exemplo, oi, Jaque. Jaque, tá sabendo da novidade? Quanto tempo, Jaque? Trazer essa personalização como uma carta mesmo. Oi, tua pessoa. Traz esse senso de personalidade e exclusividade que a gente gosta, como seres humanos, nós gostamos muito disso. Eu trouxe um outro exemplo da Salve, que na linha de assunto já tá aqui. Que belezura, Jaque. E o quê? Emojis.
E aí eles brincam bastante, eles trazem essa proximidade através dos textos que a gente está acostumado a falar. É muito uma comunicação falada. Então, a personalização, ela não só traz essa proximidade, como ela gera taxas de abertura 3% mais elevadas do que mensagens impessoais, segundo a pesquisa da Get Response. Esse aqui é um material que eu achei lá no blog da Cells, inclusive fica a dica aí para vocês darem uma olhada lá no blog da Cells, que é bem legal. Então, assim, personalize no sentido de você trazer para próximo. Olá, tal pessoa, que bom que você está aqui. Isso traz essa proximidade, traz conexão entre o remetente e o destinatário, e isso gera essa sensação de exclusividade e conexão. A sexta dica, tá? E aí, com vocês, os gatilhos mentais, né, que são muito importantes, mas antes, eu acho que a Alice tem uma coisa para falar para vocês. Sim, na verdade é algo super rápido. Primeiro, você fez o comentário sobre o blog da Celsi. Eu vou deixar o link dele para que todo mundo possa acessar quando a gente terminar esse webinar. Tem vários artigos lá, super leves e fáceis de serem entendidos. E fica a dica, especialmente para quem é aquela pessoa empresária, digamos, né? Que é ela para fazer tudo para o negócio dela acontecer, inclusive fazer as escritas dos e-mails e prospectar cliente e tudo mais. Aproveita que tem aqui dentro do nosso blog vários artigos para vocês começarem a entender melhor como que tudo isso vai funcionar e, enfim, é mais dica lá gratuita para vocês. Agora, eu já vi, inclusive, perguntas aparecendo sobre como fazer automação de e-mail e coisas mais relacionadas nesse sentido. E é dessa forma que a Celsi se posiciona aqui no mercado hoje para vocês. Lembrando que a Jaqueline vai continuar trazendo aqui a questão dos gatilhos, a gente vai falar isso na sequência, mas o que vocês precisam entender sobre Celsi hoje, agora, nesse momento, é que aqui existem diversas funcionalidades que facilitam e muito a vida de quem trabalha, ou como redator, ou enfim, quem vai mexer com o e-mail marketing da sua empresa, ter uma ferramenta aliada faz toda a diferença. Em relação à capacidade de entrega, que a gente tem uma das maiores taxas hoje do mercado, de chegar na caixa de entrada do cliente, não ser classificado como spam, essa questão de como desenvolver um header bacana, tudo isso a gente tem um suporte aqui personalizado e o principal, com humanos brasileiros, 24/7 para facilitar. Já que você pode até ir para frente para eu falar para a galera um pouco mais que a gente tem aqui, eu já acabei entregando. E o legal é que vocês não precisam entender de programação, inclusive para otimizar as campanhas de vocês aqui, 15 minutos bastam para vocês já lançarem a primeira campanha de vocês, com template muito bem feito, respeitando aquela regra de 80/20, dando dicas e alertas, mesmo para quem tem conta gratuita aqui, tudo isso que eu estou falando é válido, tá? A questão do suporte, dessas funcionalidades dentro da ferramenta. E então, o que eu quero dizer é simples, é fácil, dá para a gente combinar. Isso que a Jaque está trazendo para dentro de uma plataforma vai facilitar muito a vida. Pode passar, Jaque, por favor. Aqui, integração com plataformas de vendas, mas enfim, mais para frente vocês vão entender como conhecer com profundidade. Já que a questão que a gente tem aqui de análise, tudo isso, vocês têm uma assessoria para cuidar disso para vocês e com vocês. Por isso que, de novo, é muito simples. Já que vamos passar para os gatilhos, que o nosso tempo está ficando justo. Vamos e eu lá. quero que você termine de passar esse conteúdo para o pessoal para a gente fazer a prática. Vamos lá, rapidinho para as últimas dicas. Gatilhos mentais. Gatilhos mentais a gente utiliza muito no inbound marketing, no marketing como um todo, porque a gente está falando com outra pessoa e a gente precisa despertar emoções nessas outras pessoas. Então, é tirá-las da zona de conforto, provocar uma reação, ou seja, são estímulos que agem diretamente no cérebro. E aí a gente também traz um outro aspecto aqui, que é o FOMO, não sei se vocês conhecem, mas o FOMO é o medo de ficar por fora, né? A tradução de Fear of Missing Out. Então, é o medo de ficar por fora. E a gente tem muito isso no universo digital, né? Muito, assim, notícias. Eu faço parte de um grupo de fãs de um outro grupo, então, quando eu não vejo uma informação específica eu fico, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas isso faz muito parte da nossa sociedade hoje, né? Da nossa conexão hoje com o digital. Então, o marketing, ele se apodera disso de uma forma para vender mais, para entregar mais e para despertar esses gatilhos. Eu trouxe aqui um exemplo muito simples,
mas que a gente vê sempre, assim, nas comunicações, na propaganda, que é oportunidade única, não perca, nossa, você não pode ficar de fora, aproveite agora. Então, essa é a Quem nunca sensação... recebeu um e-mail desse? Ah, eu sempre, e eu escrevo sempre. Eu não só recebo, mas eu escrevo Porque também. funciona, mas é algo que funciona, Obviamente. então por que não, né? Exatamente, funciona. Então, a sétima dica é justamente essa: utilize o FOMO como uma estratégia para a sua comunicação. Então, você cria escassez e urgência e tem o apelo emocional como aliado. Então, isso impacta o comportamento do consumidor. Isso já é, como a Alice falou, funciona, isso já é comprovado, né, da relação do consumidor com a marca e como essas palavras, esses gatilhos mentais, através de palavras, impactam na decisão do consumidor. Então fica a sétima dica aí: crie escassez e urgência. Não perca. Aí eu vou falar agora do pré-header. Eu não sei se vocês conhecem, muita gente não sabe da importância do pré-header no e-mail marketing, mas ele funciona como essa linhazinha aqui que vem depois do assunto. Então, assim como a linha de assunto ela é muito importante, o pré-header também é muito importante, porque ele é como se fosse um complemento ali da porta de entrada da pessoa no universo do e-mail. Então, eu trouxe esse exemplo aqui do Inter, que eu achei muito interessante. O assunto é Jaqueline, né, ganha uma viagem com tudo pago. Poxa, já achei legal, quero ganhar essa viagem com tudo pago. E aí o complemento Quem não quer? eu quero agora na minha mesa. E o complemento é: e com direito a acompanhante, vem saber como. Ou seja, além da viagem, é com direito a acompanhante. Então, talvez essas duas informações não daria certo de colocar numa linha de assunto, porque seria muito grande. O que eles utilizaram? Utilizaram como complemento, como pré-header, que é o cabeçalho, o pré-cabeçalho. E esse pré-cabeçalho, esse pré-header, ele vem aqui como se fosse na estrutura da linha de assunto, assim que a gente abre o e-mail e vem lá todos os outros e-mails, exatamente como está aqui. Então, é uma estratégia muito importante de ser utilizada na produção de e-mail marketing, porque é a primeira coisa que os destinatários veem e podem determinar se o e-mail será aberto ou ignorado, assim como as linhas de assunto. Então, eles são um complemento às linhas de assunto e podem conversar entre si. Beleza? Agora, nona e décima dica para a gente ir para a dinâmica. A nona dica está atrelada ao uso do consciente, do inconsciente, que também está atrelado lá ao FOMO, aos gatilhos. Né? O consciente controla nossas ações, o inconsciente, né, contém ali os pensamentos, as memórias, os desejos ocultos. E aí, a nona dica é a gente trazer isso para a nossa realidade. Conte histórias, usar repetição, imagens poderosas estão dentro desse como que é montar um e-mail marketing legal. Ah, mas eu vou contar uma história no e-mail marketing? Não. É uma forma de você apresentar informações que sejam fáceis de entender e de serem lembradas. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês da salve, que eles colocaram olê, olê, olá. A gente tem um apelo emocional nisso. A gente lembra de alguma coisa quando a gente lê aquilo. A gente lê cantando já, porque está contando uma história. Certeza, certeza. Exato, exatamente. Eu ouvi assim, eu li ouvindo. Usar a repetição também é um ponto muito estratégico do marketing. Sempre está lá. Então, a régua de CRM, né, a régua de e-mail marketing, por si só, ela já é uma repetição. Ela vai dos boas-vindas. Ah, você esqueceu, olha, tem tal desconto. Porque funciona, a marca fica na mente das pessoas. E, obviamente, que não tem como falar de copy sem a gente pensar nas imagens, sem a gente pensar na parte visual, porque elas andam, esses dois pontos andam lado a lado. Então, não tem como ignorar isso e pensar só no texto, como a Alice falou sobre o 80-20. A gente pode trazer imagens, mas também não muitas imagens, pode trazer texto, mas também não muitos textos. Então, é o equilíbrio entre os dois pontos. Beleza? E, obviamente, a décima dica, correndo aqui um pouquinho para a gente ter tempo, é os CTAs e os botões, que são maravilhosos. O CTA, que é o Call to Action, que eu falei para vocês lá no começo, eles direcionam a ação do usuário, ou seja, se eu recebo um e-mail para comprar um produto com oferta, com desconto X, eu preciso ter uma CTA legal que chame minha atenção e que me impulsione a clicar nela para eu ir lá para a página que vai comprar o produto. Então, ela direciona a ação do usuário. A CTA aumenta a taxa de conversão, né, da pessoa sair ali de apenas uma pessoa que está recebendo e-mail para um cliente. Ela melhora a experiência do usuário, ajuda a medir o sucesso e cria a urgência. Sim, a gente pode aplicar o FOMO na CTA, inclusive é utilizado muito através da palavrinha agora, compre agora, aproveite agora, não perca.
são exemplos de textos que a gente coloca só hoje. Última oportunidade. Hoje. Aproveite. Aqui eu trouxe alguns exemplos da RenovaBi, né? Que eles colocaram aproveite, eu quero. E é isso, gente. O CTA alinhado com o assunto das mensagens pode ser o protagonista em campanhas de e-mail marketing, garantindo altos índices de conversão. Porque quando a pessoa é convencida pela linha de assunto e ela abre o e-mail, a primeira coisa que vai chamar... Primeira coisa não, mas uma das coisas que vai chamar a atenção dela é esse botão, é esse CTA, porque é o botão da ação. Então, precisa ser algo que realmente traga essa urgência, precisa ter uma cor legal, né? A gente não analisa só a parte da escrita, mas a gente também, como eu disse, anda lado a lado ali com a parte visual, mas é o botão de conexão para a seguinte ação do usuário, né? Que ele vai para a página específica. Enfim, é a 10ª dica de hoje, para a gente fechar nesse combo de dicas que eu espero que tenha ajudado vocês, é focar nas CTAs e nos botões. A Elisa fala também para vocês. Relembrando, a maneira mais fácil de você pensar em automação e entender sobre os relatórios, o que está funcionando e, principalmente, o lugar ideal para você colocar em prática todas essas top 10 dicas da Jaque, como que você pode ter acesso a tudo isso aqui com custo zero? Jaque, por favor, vamos contar para o pessoal mais um. Agora vocês vão ter acesso à agenda de um dos nossos estrategistas em e-mail marketing. Sem custo algum, vocês terão essa reunião de 30 minutos para vocês entenderem como que está a estratégia de marketing de vocês, de e-mail marketing, bem dizendo, e o principal, o que fazer para otimizar. E ali, se você sentir que você está apto, né, aberto, disposto a entender como que funciona a solução da Celsi para você, para o seu negócio, independente se você é um pequeno empreendedor, se você é um empresário, ou se você já tem uma estrutura muito mais formalizada, com um copywriter dentro da sua empresa, ali o Jonathan vai te explicar como que isso funciona. Na próxima tela, vocês vão ver um QR Code, no qual vocês poderão, então, fazer esse agendamento, se valer dessa oferta que a gente está colocando para vocês. E quem estiver pelo celular e não conseguir ler o QR Code, eu vou copiar ele aqui no chat, o link também que leva vocês direto para a agenda do Jonathan, e ali você consegue, então, fazer o seu agendamento. Agora, como a gente tem agora aqui várias perguntas a serem respondidas e um momento de prática também com a Jaque, Jaque, o que você prefere fazer primeiro? Sessão de perguntas e respostas ou a prática do nosso... Como colocar a galera aqui para criar um header legal? Eu acho que a gente pode ir para as perguntas, porque a gente já fecha isso e depois a gente vai para a dinâmicazinha. Perfeito. Então, eu já vou colocar a primeira pergunta na tela, que é a pergunta da Janaíne, e ela quer saber como funciona a automação de e-mail marketing. E aqui, Jaque, se for uma pergunta que vai ter uma resposta super longa, você responde, eu respondo, fica a seu critério. Então, eu ia falar para você responder considerando a Celsi, né? Que eu sei que a Celsi, ela é o nome aí da automação. Então, eu vou aqui fazer o resumo do resumo, Janaíne. Primeiro, toda essa questão de automação, a nossa plataforma e a nossa equipe faz isso. Só que vamos pensar assim, numa linha do tempo. Antes da gente pensar em automação, a gente precisa entender como que está o estágio da sua campanha em si. Então, entender se você está conseguindo chegar na caixa de entrada dos seus clientes. Uma vez que chegou, você está tendo abertura, está tendo interação com o seu conteúdo. A partir daí, depois de testar esse conteúdo escrito, mesclando com as imagens, aí a gente parte para a automação. E o melhor de tudo é que é simples, é rápido e tem suporte. Isso falando aqui de Celsi. E não, você não precisa saber programação. Então, muito além de uma resposta pronta, a gente tem um diagnóstico individual. Por isso que a gente oferece essa reunião estratégica com a nossa equipe. Isso não é só uma vez, não, tá? É sempre que necessário, até que a sua estratégia esteja completamente alinhada com os seus objetivos. Tendo os relatórios para você fazer análise. Elis, mas eu não entendo de números. De novo, fica tranquila, a nossa equipe está aqui para te prestar esse suporte. Esse, inclusive, é um dos grandes diferenciais que a Celsi traz
que é essa questão do cuidado humano, de humano para humano. O Jonathan pergunta, quais ferramentas você recomenda para a gestão das campanhas de e-mail marketing, Jaque? Qual ferramenta? Eu acho que assim, Sales. Recomenda Sales? Então, e até complementando aqui o porquê da Sales, é justamente por ser uma ferramenta 100% dedicada ao e-mail marketing. Então, o nosso foco está exclusivo nisso. É por isso que a nossa taxa de entrega nas caixas de entrada é super alta. A gente não tem, né, dentro dos nossos IPs, classificação como spam, aquelas coisas absurdas que, de repente, quando a gente vai para uma outra plataforma que tem múltiplos focos, o e-mail marketing acaba sendo só mais um no meio da multidão e você não tem a atenção devida necessária. Então, ter um foco é essencial. A Rafaela pergunta se essa apresentação vai ficar disponível. Sim, no nosso canal no YouTube. Amanhã vocês já conseguem ter acesso. Eu vou colocar o link aqui para vocês já colocarem, ativarem lá o sininho. Toda vez que subir vídeo novo, vocês vão ficar por dentro. Pergunta agora da Gabriela. E ela pergunta o seguinte: é o copy que fica responsável por formatar o layout do e-mail? Se não, como envio a formatação que idealizei para o responsável? Excelente pergunta, Gabriela. Então, geralmente a gente, se tratando de exclusividade do texto, né? A gente fica responsável, é da nossa responsabilidade o texto. Então, a gente considera lá a linha de assunto, no Docs mesmo, normal. Eu faria dessa forma. Abriria o Docs, linha de assunto, pré-header, título, conteúdo do e-mail, CTA. Como, dependendo da situação, do pedido, isso pode ser negociado. Isso varia muito de situação para situação. Mas, geralmente, tem um modelo pronto. Inclusive, a Sales, já vou puxando aqui o ganchinho, a Sales tem modelos personalizáveis que, assim, são incríveis para você escolher qual que é o melhor que funciona para você e você coloca e adapta ao seu texto. Então, existem formas de fazer isso de uma maneira que fique melhor a comunicação, fique mais redondinha, assim, não fica só o texto cru, considerando que eu sou a única pessoa responsável por enviar esse e-mail, vou enviar um texto cru, tal. Não, você pode contar com uma plataforma, por exemplo, como a Sales, que tem modelos personalizados e você só coloca o seu conteúdo. É isso, né, Liz? É exatamente, só um complemento breve. Lembra, pessoal, logo no começo da apresentação, quando a Jaqueline trouxe aquela imagem de fundo vermelho com as marcações, né, da linha do tempo, digamos, do relacionamento, que você tem o e-mail de boas-vindas, o e-mail para informar, o e-mail da compra. Cada template desse, cada etapa desta trajetória, a gente tem vários modelos de template 100% personalizáveis. Então, né? Por A mais B. Gabi, se for o seu caso, que você é a pessoa responsável por criar esses textos, mas você não entende nada de layout, já pode se valer aqui do suporte que a gente tem para você. Agora, uma pergunta da Andressa Pimentel, uma querida, já que eu não espero nada menos do que um coração para a nossa amiga, que está trazendo o Felipe no forninho. Ela quer saber, tem algum gatilho mental que você acha que funciona melhor? Eu falaria do FOMO, que é essa necessidade da gente estar por dentro de tudo. Então, essa urgência, esse senso de urgência, essa necessidade da gente também ter, da gente também estar por dentro, é um gatilho mental que funciona muito no marketing. Então, trazendo aqui do iFood, né, uma campanha que está no ar, a gente tem o Pede iFood Já. O Pede iFood Já é um exemplo disso. É o agora, é a escassez, né? Cria essa urgência. Então, trazer essa urgência para a pessoa que consome do seu produto, ou que você quer que ela consuma, né? Que você quer que ela se torne um cliente, é uma estratégia muito boa. Então, é um gatilho que vale a pena investir. Essa do iFood eu sempre caio. Sempre Pede já. Ai, meu Deus! Agora a pergunta da Júlia é a seguinte: o pré-cabeçalho é a primeira frase do e-mail? Na verdade, ele antecede o conteúdo do e-mail. Então, ele é aquele textinho que tem a caixa de e-mail, né? E aí você recebe vários e-mails, tem a linha de assunto, é aquele textinho que é o complemento, vai depois. Quando a pessoa abre o e-mail, ele geralmente vem em cima, uma linha bem pequenininha, e aí depois vem olá, tal, e aí explica todo o e-mail.
Então, ele é a primeira frase, só que você pode redirecioná-lo de uma forma menorzinha, que ele fica ali, ele tem uma conexão com a linha de assunto e tem uma conexão com o conteúdo em si. Então, é uma forma de chamar a atenção, de continuar trazendo a pessoa ali para o texto, para o conteúdo. Perfeito. A Fernanda fez uma pergunta, antes de você trazer a resposta, já que eu quero avisar para o pessoal que eu já vou disponibilizar aqui no topo do chat o link para quem desejar receber o certificado de participação nesse webinar, ok? É um form super simples, você preenche e dentro de 24 horas, em até 24 horas, você recebe o seu certificado por e-mail, ok? A pergunta da Fernanda é a seguinte: qual o melhor layout para gerar cliques em e-mail? One click tá... a Fernanda já entende do assunto. Olha, considerando o layout, existem diferentes tipos, diferentes formatos para diferentes situações. Pode parecer isso meio repetitivo, mas porque a gente precisa considerar a especificidade da comunicação. Mas aí eu trago assim uma resposta mais geral, e aí a Alice pode trazer falando um pouco da Celso, porque eu sei que a Celso tem modelos fechadinhos para cada necessidade. O que a Alice comentou, inclusive, numa parte que eu estava apresentando, que é o 80-20. Nunca vai ser um texto demais, imagem demais, emoji demais. É o equilíbrio, considerando que hoje a gente lê pouco, considerando que hoje o que chama a atenção são vídeos de 10 segundos do TikTok, considerando que a informação ela precisa ser objetiva. Então, a gente traz isso para a nossa realidade. E aí, falando de plataforma, Liz pode falar, que eu sei que a Celso também tem relacionado a isso. Exatamente. É bem o que você falou, acaba sendo, às vezes, mais do mesmo, mas é porque a nossa solução ela é extremamente completa. Exato. Então, para cada necessidade, e isso precisa ser medido de forma individual, é que a gente vai montar uma estratégia e falar qual é o melhor layout. Né? Não adianta, não tem um padrão 100% para absolutamente tudo. Então, qual é a necessidade? Em que momento está a sua estratégia? Vamos redesenhar ou ajustar? Por isso que faz muito importante agendar essa consultoria com o nosso estrategista para pelo menos você ter uma visão de como que está a sua estratégia agora e quais os próximos passos a serem tomados. Próxima pergunta vem do Júlio César, e eu vou destacá-la na tela, e é a seguinte: para quem trabalha em uma empresa que segue uma... gente, olha Quer que eu leia? Por favor, que o treco aqui tá difícil. Vamos lá. Para quem trabalha em uma empresa que segue uma linha que limita um pouco a criatividade, por ser de um mercado mais formal e rígido, como desenvolver uma copy assertiva? A copy, ela precisa comunicar, a informação precisa chegar. Então, parta desse princípio. A informação precisa chegar para a pessoa que vai receber. É importante também, eu não sei se existe isso na sua empresa, se tem abertura para isso, considerar uma análise para ver quais são os e-mails que estão funcionando, qual é a taxa de abertura dos e-mails, se estão convertendo ou não. Porque dependendo de como for, pode ser, inclusive, uma oportunidade de reformular a estratégia de e-mail marketing, essa comunicação, dessa comunicação ser um pouco mais simples, ser um pouco mais livre, que eu digo, né? Tipo assim, uma comunicação que você pode usar de emojis, você pode usar de frases, expressões, claro, considerando todo o cenário, sem ser expressões regionais, enfim, tendo esse respeito jurídico até com o contexto, mas assim, tenta analisar, tenta ter essas informações do que realmente está funcionando. Caso não consiga esse acesso, vai para a comunicação mais simples possível, a comunicação mais humana possível. Porque por mais... existe um termo que é o juridiquês, né, do ambiente ali corporativo dos advogados, etc. Até no juridiquês, eu conheço pessoas que buscam essa forma de simplificar a comunicação, porque a comunicação ela é para todo mundo, não é para um grupo específico. Então, quanto mais a sua comunicação está humanizada ou simples, ou que fale de uma forma com que todo mundo se entenda, vai ser mais simples para você, vai ser mais simples para quem vai receber seu e-mail. Mas eu indicaria ter essa informação do que está funcionando, do que não está funcionando, para ir apresentar uma reformulação de comunicação, de tom de voz ali para a sua comunicação de e-mail marketing. Perfeito. Liz, eu posso... tem mais perguntas?
Tem mais algumas, são pouquinhas, só lembrando, pessoal, link para gerar o certificado no topo aqui do chat e no corpo do chat, vocês conseguem achar o link para agendar a sessão estratégica com o nosso especialista de e-mail marketing, para quem está pelo celular e não conseguiu pegar o QR Code. A próxima pergunta vem da Rosani e ela fala o seguinte, sobre o CTA. Algum problema em usar um clique aqui, sendo bem didático? Tem algo que diga que não seja ideal para mobile? Muito boa essa pergunta. Então, o didatismo ele funciona muito bem quando a gente está falando de um objetivo auxiliador, de uma comunicação auxiliadora. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um aplicativo e aí eu estou escrevendo, estou sendo o UX Writer, né? Estou escrevendo ali os textos para esse aplicativo, o clique aqui é uma comunicação auxiliadora, é uma comunicação didática. Agora, se é uma comunicação mais marqueteira, persuasiva, e que você precisa convencer a pessoa a clicar para ter o acesso, para ter o contato dela, é interessante que você utilize palavras, como eu disse, de urgência, palavras que despertam essas emoções na pessoa e não apenas um didatismo. O didatismo ele funciona muito bem, o texto didático, quando existem situações auxiliadoras, né? Situações auxiliadoras, você precisa explicar o caminho passo a passo para uma pessoa. No caso de marketing, no caso de buscar atração, de buscar conversão, é importante que você utilize palavras que realmente gerem esse impacto, que a pessoa, poxa, eu quero, igual a Salve, né, do e-mail marketing que eu mostrei para vocês, oba, eu quero, a RenovaBee também, que utiliza muito, eu quero, aproveite, agora. Então, é essa urgência, por mais que pareça repetitivo, que a gente vê isso sempre em todos os materiais, é porque, se a gente vê sempre, é porque funciona, de fato funciona, chama a pessoa para ação. Agora, o didatismo eu deixaria já para um cenário mais auxiliador mesmo, que a gente precisa explicar, olha, coloque o seu e-mail aqui, coloque, que é um formato mais de auxiliar a pessoa a seguir para a próxima etapa, por exemplo, de validação de um aplicativo. Perfeito. As próximas duas perguntas, para não ter briga, é uma para mim e uma para você, Ótimo. e aí a gente já entra na prática. A pergunta do Salvador vem para o lado de cada Celsi. Eu tenho um serviço de e-mails para notícias de esportes, mas não tem entregue tão bem. Como melhorar esta entrega? Salvador, existem alguns fatores a serem analisados. O primeiro deles é como que você está captando esse público, né? Esses leads, a forma que você tem utilizado, o tipo de comunicação que você tem utilizado, os headers, os pré-headers, até mesmo o conteúdo do e-mail em si. A dica que eu vou te deixar é agenda uma sessão estratégica com o Jonathan aqui da nossa equipe para entender, ele vai mapear de uma forma muito breve contigo, né, objetiva, já que ele é um especialista, e a partir dali ele pode te dar dicas de como otimizar a sua entrega. Então, começa partindo daí, ok? E o primeiro passo é entender que não está legal e que precisa melhorar, então você já deu parabéns por isso. Próxima pergunta vem da Juliana e ela quer saber se a gente tem dicas de persuasão em títulos de e-mail voltados para o terceiro setor. ONGs, causas sociais, algo nesse sentido. É bem específico. Geralmente, esses assuntos, eles são mais restritivos, considerando o tema, considerando a seriedade do assunto. Então, a gente não utilizaria, por exemplo, o olê, olê, olá no e-mail de ONG, dependendo do objetivo. É aquilo de novo. Por exemplo, se a gente está falando de uma ação para arrecadar doações específicas de um grupo, não sei, de uma escola, por exemplo, a gente pode brincar, a gente pode trazer expressão legal, a gente pode deixar o texto mais solto. Só que isso tem que ter relação com o objetivo, tem que ter relação com o tema. Se for um tema apenas de informação, por mais que seja persuasivo, por mais que você queira que a pessoa, por exemplo, doe, você pode... É um apelo emocional, é aquilo. Se a gente vai para o persuasivo, gatilhos mentais, considerando a campanha de marketing de atração, de e-mail marketing, né, para atrair pessoas, e a gente fala, eu falei para vocês, né, do senso de urgência, nesse caso, considerando o cenário, um exemplo, né, que seria de doação, pedido de doação, estou só chutando um exemplo, tá? A gente apela pelo emocional. Um exemplo aqui de uma empresa que eu trabalhei,
que eles tinham uma loja de comidas brasileiras nos Estados Unidos. Um e-commerce de comida brasileira nos Estados Unidos. Então, a gente utilizava muito do apelo emocional no sentido de, poxa, você lembra do pão de queijo? Não sei, a gente trazia histórias, criava cenários. Memória afetiva. É o puro emocional. Essa palavra, memória afetiva. Então, é que eu não sei qual seria o cenário, tá? Mas eu traria esse apelo emocional na sua frase, no seu título, porque por mais que possa parecer que ele não é persuasivo no sentido de, nossa, agora, faz agora, como é o marqueteiro, ele tem um objetivo emocional, ele atinge isso ali no inconsciente da pessoa. Lembra que a gente falou do inconsciente? Que a pessoa está pegada a essas memórias, enfim. Então, dependendo da situação, dependendo do objetivo, o persuasivo ele não precisa ser o agora. O persuasivo ele pode ser a gente tocar na emoção do outro, a gente despertar a emoção no outro, a gente apresentar uma solução para uma dor que talvez esse outro não saiba que ele tenha. Com perguntas, por exemplo. Olha, você sabia que se você doar tal coisa, você salva não sei quantas pessoas, enfim. São algumas sugestões aí para vocês. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Muito bem, vamos de prática? Momento mão na massa. Para a galera guerreira aqui, os hashtag inimigo do fim que já garantiram ou estão com a possibilidade de garantir uma reunião estratégica gratuita com o nosso especialista em e-mail marketing. Para a galera que já gerou o certificado, eu recebi um comentário aqui no privado falando que quando clica para gerar o certificado, está saindo aqui do nosso webinar. Muito simples, copia o link e cola numa aba nova aí no seu navegador, que aí você não sai daqui e garante o seu certificado, tá bom? Mas, de toda forma, todo mundo vai receber essa gravação também por e-mail com o link para vocês gerarem o certificado. Assim, a gente garante que todo mundo que está aqui vai ter certificado sim. Mão na massa. Vamos lá, Bora lá. Mas só para comentar aqui que a Juliana falou que era para doações em causas gerais. Então, o exemplo que eu dei estava conectado. Que bom. Eu vou compartilhar com vocês. Ô, Liz, você consegue, como fala? Fixar o comentário que eu colocar aqui? Para as pessoas... Consegue? Beleza. Eu vou deixar um textinho aqui, que seria um textinho de um e-mail marketing. Deixa eu ver se vai bonitinho. E o tema... E aí eu queria que vocês sugerissem... foi. Eu queria que vocês sugerissem linhas de assunto para ele. Pois é. Quero agora ver os redatores aqui deste webinar. Vamos lá, galera. A gente dá um tempo aí. Repassando a tarefa, então, está destacado aqui no chat. A ideia é que vocês criem uma linha de assunto, levando em consideração tudo que foi aprendido, e o texto está aqui. Oi, né? Nome. Sim, eles chegaram e tem desconto exclusivo para você. A nova linha inverno acabou de chegar por aqui e você não pode ficar de fora. Aproveite nosso catálogo com 70% de desconto em todas as peças. São calças, moletons e jaquetas para você aproveitar a estação mais fria do ano com estilo. Para ativar o seu desconto, é só utilizar o cupom INVERNO70OFF ao final da sua compra, que ele será aplicado automaticamente. Não perca! Qual é o título desse e-mail que vocês acreditam que faça mais sentido para essa mensagem? Vocês vão ter aí 2 minutos. Mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Aí, assim, para a gente causar aqui para recriarmos o ambiente de trabalho, já que vamos continuar falando, porque quem escreve, escreve com barulho de fundo. Gente, que pressão! Aquele seu teclado maravilhoso. Audrey já mandou aqui. Olá, fulano. Olha. Como está o seu guarda-roupa? Olha, a Júlia colocou. Nossa, Júlia, eu já ia abrir. Ai, eu adorei. Oi, eu sou o Olaf. Tem desconto quentinho aqui. Meu Deus, que maravilhosa. Lembrando da quantidade de caracteres, é importante a gente prestar atenção na quantidade de 70 caracteres. Gente, mas assim, já estou adorando. Gente do céu. 70% off no inverno. Rosane colocou 70% off para você ficar no estilo. Emojis. Eu preciso escolher um? Poxa, acho que essa dinâmica então, né? Então, né? A Andressa colocou, vai um desconto para aquecer seu bolso?
Ó. Juliana, se cubra de razão e descontos. Inverno off para você. Muito bom. Eu já Marcos usaria isso colocou. como push aqui no iFood. Se cubra de razão e Com... descontos, com toda certeza. Ai, meu Deus. O Marcos colocou. Prepare o café e escolha seus looks. 70% off na nova coleção de inverno. Emojis. Incrível. E aí, galera, cadê os redatores? Por enquanto, Juliana, Andressa, Marcos, Jonathan, Salvador, Rosane, Júlia e Ah, Áureo. bastante Aliás, gente, ó. vai, só mais um, só mais um. Quem? Até quem já escreveu pode mandar outro, até porque a Pode. gente faz escolhas, né? Salvador, promoção para não sentir frio. Ó, boa. E Objetivo, boa direto. também. Direto. Exato. Eu amo aqueles emojizinhos do bonequinho congelado, sabe? Com os dentinhos batendo assim, ele azul. Eu acho muito bacana. A Caroline tem descontão quentinho para você aqui. Gosto também. Gosto Boa. também. Olha, Marcos. Nossa, gente, Salvador, vai ficar com frio? Já fez logo boa. uma provocação. E aí, Jaque? Olha, considerando todos os cenários aqui, dá para fazer várias linhas de assunto, várias e várias linhas de assunto, com todas as sugestões. É interessante, uma dica que eu falei, para a gente não resumir o que se trata o e-mail na linha de assunto, mas quando se trata e eu deixei essa dica para o final, quando a gente se trata de 70% off, quando a gente tem o valor do desconto, é muito interessante a gente colocar ela na linha de assunto. Pegadinha aí, mas eu quis compartilhar isso com vocês, porque geralmente quando se tem essa promoção, essa oferta, a gente já recebe logo de cara lá no e-mail, porque querendo ou não, é o desconto. Querendo ou não, é aquilo que já é o gatilho principal para a gente abrir o e-mail. Então, assim, todos estão muito, muito bem, muito bons. Eu pegaria o do Salvador, eu colocaria 70% off, vai ficar com frio, seria perfeito. Porque quando a gente recebe o e-mail, a gente já sabe de onde a gente está, né, de onde vem esse e-mail. Aparece o nome da empresa. Considerando que é um e-mail de uma empresa de moda de inverno, de roupa, enfim, não necessariamente de inverno. O e-mail marketing seria para a linha de inverno. Eu vou ter o nome da empresa, então já sei do que se trata, e eu vou ter 70% off, que é o foco, né? Eu vou bater o meu olho ali nesse valor, que é o desconto que eu tenho, e eu vou ter a pergunta, aquilo que instiga, a persuasão, eu vou ter a brincadeira, vai ficar com frio? E é direto, 40 caracteres, ou 60 caracteres, é o objetivo, então eu achei incrível, vou até colocar aqui, 70% off. Vai ficar com frio porque eu achei incrível. Se eu tivesse uma loja de... É bom assim. O Salvador colocou aqui sem a interrogação. Hã? Salvador, não entendi. Ai, meu Deus. Não, é 70% off para você não ficar com frio. Ah, tá. Eu não deixaria para você ficar com frio, por exemplo. Eu deixaria aqui, ó, como eu vou mandar para vocês. Eu colocaria até um emoji. Deixa eu ver se eu consigo pegar um emoji aqui. Deixa eu ver se vai, gente. Porque a gente quer fazer ao vivo e a E bem cores. feito. E E bem é feito. Então, isso. só um minutinho para a gente... Exatamente. Não entregamos nada menos do que a excelência. Ninguém viu Exato. que a gente já passou 15 minutos do tempo combinado. Não, tá todo mundo feliz aqui com as dicas, não Maravilhoso. é mesmo? Eu Exatamente. acho. Exatamente. A Daniele Deixa eu colocou pegar uma aqui o sugestão emoji. aqui. Ela disse: ficaria melhor então o meu. Aqui tem 70% off para você conseguir curtir o melhor do seu inverno. Dani, o texto está bem bacana, mas está comprido, está muito Isso, longo. isso. Então a A gente ideia tem que é a gente. pensar. Ó, mandei aí, Liz, o exemplo. Teria que ser com um ponto de interrogação. Não que teria que ser, mas a pergunta ela é muito boa. Lembra da dica da pergunta? Então, a gente. Esse aqui vai ficar com frio, também tem ali a sensação do FOMO. Poxa, o que ele está falando? Quero saber. Tem a pergunta, é direto, é objetivo, coloca o valor da promoção, do desconto. Então, assim, eu achei que é o exemplo mais redondinho de tudo aquilo que a gente falou. Porque é a linha de assunto, tá? Lembrem que é a linha de assunto e tem quantidade de caracteres. É um pouquinho chatinho, mas com a prática a gente pega. No começo vai ser um pouco... Assim, para quem escreve, a gente gosta de escrever parágrafos e parágrafos. Eu sei, eu entendo vocês. Mas a prática, ela é a nossa melhor amiga. A gente vai desenvolvendo, vai escrevendo, pratiquem
isso de funilar as informações e trazer para um texto mais curto, porque esse texto curto e objetivo, que pergunta, que toca no gatilho, é o que converte, é o que traz o seu público, o que traz o seu cliente. E eu adorei participar com vocês. Maravilhosa, muito obrigada. Eu vou pedir para você voltar um slide, por favor. Voltar? Tá. Mais um? Aqui. Volta mais um, por favor. Aí, muito obrigada, muito obrigada. Bom, lembrando, vocês têm aí, então, à disposição de vocês, além do Jonathan, toda a nossa equipe de suporte. Façam essa análise, entendam como está a estratégia de e-mail marketing de vocês. E aí, se fizer sentido, vocês vêm para o lado de cá. Coloquei aqui também no chat as redes sociais da Cels. Então, tem ali o nosso Instagram, o nosso LinkedIn e o nosso canal no YouTube, que será justamente onde vocês poderão assistir esse conteúdo quantas vezes vocês desejarem. Lembrando, no topo do chat tem o link para gerar o certificado. Quem ainda não clicou, corre, vai lá, ó, o FOMO sendo aplicado, porque quando eu fechar essa sala, só amanhã de manhã, quando vocês receberem o e-mail, para terem acesso a esse Forms de novo, ok? Agora tem aqui a Rosani falando que amor, muito obrigada pela oportunidade. Rosani, nós que agradecemos a sua presença. E o Salvador colocou aqui, tem a quantidade de caracteres. Aprendi a sintetizar o máximo os meus textos copy. Aprendi a sintetizar o máximo os meus textos. Copy precisa ser direto e persuasivo? Concordam? Em gênero, muito. Número e grau. Exatamente isso. É isso. Sim, mesmo. A ideia é ser o mais objetivo possível, que vai funcionar melhor, até porque a gente está naquela de ninguém tem tempo. Exato. Valoriza o seu tempo e o tempo do seu cliente. É assim que a gente fideliza também. Estou começando agora, gostei bastante do webinar. Muito obrigada, Daniela. Foi um prazer ter você aqui conosco, assim como todos que estão aqui nessa sala, já que, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu sei que a sua agenda é doida. Quero agradecer também a galera do iFood por ter liberado você a fazer esse collab aqui com a gente, que foi maravilhoso. E para quem quiser seguir você nas redes sociais, como eles fazem para se conectar, Jaque? Eu vou deixar o link do meu LinkedIn aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar lá, tá? Eu prometo responder, não hoje, mas eu prometo respondê-los. Podem colocar lá, podem me chamar, se conectarem, tá bom? Assim, aproveito agora para agradecer. Foi muito, muito bom. Espero que tenha mudado alguma coisa, que tenha sido muito importante para vocês, que vocês tenham aprendido bastante e que alguma dica aí vocês já comecem a colocar em prática, porque esse é o nosso objetivo com os nossos materiais aqui, a Cels com os webinars, que eu sei que a Cels está fazendo webinars incríveis, então também fiquem ligados. Eu acompanho por aqui, vocês acompanham por aí. E é isso. Muito obrigada, viu, Liz, de novo. Obrigada, Cels, pela oportunidade. E amei participar. Adorei. Vou te pedir uma última coisa antes da gente ir embora. Para você e para todo mundo que está aqui. Primeiro para você, Jaque, para de compartilhar a tela, por favor. Okay. Para a gente ficar aqui em destaque, que a gente passou esse webinar todinho, pequenininhas, bichinhas. Agora que a gente está aqui, vamos bater aquele print maneiro para a gente postar nas redes sociais. Vocês que estão do lado daí, aproveitem também, mas espera que eu estou fazendo careta, porque eu falo isso tá falando mais. Tirou o print, posta lá no Insta, marca a gente, vai ser um prazer, @CelsIBR, vocês vão achar a gente. Em 3, 2, 1, peraí que eu vou tirar por aqui também. Vai, Jaque, 3, 2, 1. Deu tempo, né, galera? Muito que bem. Foi por aqui, foi. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada a todos vocês. Grande beijo e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.